Olá, paz do Senhor Jesus, seja contigo, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Lizardi aqui mais uma vez para o último episódio, o último vídeo do estudo da cosmologia bíblica. E nesse último tema, traz há limites na Terra. Existem limites. E um outro ponto que quando paramos para meditar no modelo cosmológico, que o único que aprendemos quando criança nas escolas de origem pagã, de origem de filósofos gregos, a qual não se tinham compromisso com as escrituras sagradas, e sim com as adorações aos deuses pagãos, do Antigo Egito, e tudo trazido ali daquela Babilônia para nomes de estações espaciais, nome dos planetas, tudo nome de deuses pagãos, que a gente sabe sua origem. E infelizmente quantos não param para pensar, meditar nisso tão claro, E quando um cristão acha que tem nada a ver, que não influencia, ele está bastante enganado, Está bastante enganado, porque o inimigo pode atacar a igreja, o cristão, em várias áreas, E aonde ele entra, ele pode fazer grandes estragos. E trabalho espiritual, meus irmãos, a gente jamais pode subestimar ou levar de uma forma assim que, porque somos crentes, somos salvos em Cristo, a gente pode ficar assim, digamos, se sentindo protegido e não fazer a sua parte de defender, aceitar, receber e usufruir das coisas que vêm de Deus e das coisas que vêm do maligno. Então, muitas das vezes, nós, todos os cristãos em geral, se alimentamos da palavra, sim, pregamos muitas verdades, outros temas, outras coisas de Deus, lógico, amém. Mas uma outra brecha, às vezes a gente dá para o reino espiritual, as hortes malignas. Às vezes um cristão às vezes é em algum vício, às vezes é apegado demais com o aparelho celular, às vezes é apegado demais com o esporte, às vezes é apegado demais com filmes. Quantos filmes não tem trabalhos malignos por trás? E às vezes o tal cristão busca, vai para a igreja, tal, e não tem uma mudança de vida, pede um determinado milagre de Deus e não acontece, não tem forças para ler a Bíblia, não tem força para orar. Muitas vezes é algum ponto, é alguma área da vida que tem um trabalho espiritual. Esse tema traz uma grande realidade a qual aprisiona muitos. Quantos no púlpito não falam coisas que vêm do maligno? Quando é um cristão simples, que não se envolve, que só vive sua vida naquele padrão, de buscar a Deus e a Bíblia, pronto, tudo bem. Agora, quanto aos que são pregadores, presbíteros, etc., que desenvolvem o dom, a ministração da palavra, o ministério que tem na igreja, o ministério ao qual Deus o chamou para ser mestre, para ser um bom administrador em algum ministério da igreja e tal. Então, as escrituras nos mostram algo que é oculto para muitos cristãos ainda. E eu louvo a Deus nesta hora por estar encerrando esse estudo, trazendo um pouco do que Deus tem me mostrado de uma forma simples, porque existe muita coisa. Talvez eu faça outros vídeos com mais detalhes.
Algumas coisas ainda eu estou aprendendo, porque envolve muita coisa quando aprendemos, envolve muita coisa quando estamos com uma nova revelação, algo que está na Bíblia, mas que só agora compreendemos, e isso remete a direções diferentes, porque a gente passa a ter uma visão diferente, enxergar o mundo diferente. Isso diferente é da forma certa, é de uma forma melhor, não um desvio, nem para a direita, nem para a esquerda, nem muito menos para trás, e sim para a frente. Porque as Escrituras Sagradas nos mostram uma cosmologia, nos mostra ciência, nos mostra um pouco de astronomia. E muitos dizem que a Bíblia não é científica. Ela pode não ser para fins acadêmicos, mas para o conhecimento, a ciência de Deus, a verdade do universo, do homem, da terra que vivemos, sim, ela é, e ela é a principal ciência, que ela é a verdadeira. Ela está toda a criação e revelação de Deus para o homem. Então, quando compreendemos essa verdade do mundo que vivemos, irmãos, muita coisa muda e passamos a compreender as coisas com mais fundamentos. E, ao meu ver, tem grande ligação com a maturidade e o grau de estatura de um cristão, porque a Bíblia, ela está totalmente inserida em um universo, em uma forma de vida, uma forma de terra, a qual ela trata de Gênesis a Apocalipse. E quando um cristão vai estar sempre mostrando, trabalhando com a visão errada de um mundo, e pregando a visão errada de um mundo, tentando encaixar algo que vem do maligno com as coisas que Deus já deixou para nós, ele, sem querer, de forma involuntária, está cometendo um pecado. Está numa ignorância, passando algo que não é verdade. Porque quando vai para a escatologia, vai ter grande relevância a terra, o céu, as coisas que vão acontecer. Então veja, Provérbios 8:29 diz: quando pôs ao mar o seu termo, para que as águas não desobedecem à sua ordem, quando marcou os fundamentos da terra. Veja que o Senhor Deus criou leis, e nessas leis os mares obedecem. Nesse tema último, para encerrarmos esse estudo, o que é que eu quero trazer? Que há limites. Desde a criação, Deus impôs limites. Já nos ensinou a ter limites. O universo, o mundo, tudo tem limites. Mesmo Adão e Eva no paraíso, o Senhor Deus disse, coma disso, coma daquilo, pode, menos daquela árvore do conhecimento não comerás. Isto é um limite. Provérbios vai ter vários textos de sabedoria, de conselhos para o homem, para a família, para os filhos, para dar limites para o homem. Porque é necessário, é de grande importância, e é um fato que precisa ser respeitado. Vivemos à base de água, de alimentos. Por mais que seja deliciosa uma comida, a gente tem um limite. Vai chegar uma hora que a gente vai ficar empasmado. A gente vai começar a se sentir mal, se comer demais. Temos que parar. Da mesma forma é água. Por mais que a gente tenha sede, se a gente for beber 2, 3, 4 copos já, a gente começa a ficar cheio, né? Então, existe limite para tudo na vida. Então eu pergunto, qual é o limite
de um espaço vácuo infinito ao qual nos apresenta no modelo cosmológico universitário. Um espaço vácuo infinito que existe mais nada e nada, não existe Deus, não existe limite. E sobre o globo, se eu e você pudéssemos voar sem limites, um exemplo, se a gente fosse voar, passaríamos a vida toda circulando na Terra, né? Mas não só esse versículo, mas vários contextos bíblicos nos mostra, como eu falei outrora, Daniel 4, a visão, Isaías 66, no dilúvio, por exemplo, caiu grandes quantidades de água do céu. Onde ficaria essas tantas águas em um espaço vácuo infinito aberto em cima? De onde veio tanta água no dilúvio, por exemplo? Por quê? Porque existe um limite acima, existe um céu. Que depois desse céu existem as águas primordiais. Salmo 148, verso 4 diz: Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Outra versão diz: acima do firmamento. Então, por quê? Porque existe um limite acima, da mesma forma que existem limites onde os mares se encontram, permitindo mais o homem chegar. Limites da terra, fronteiras. Jó 26:10 marca o horizonte na superfície das águas, como o limite entre a luz e as trevas. Viu, meus irmãos? O limite das águas onde se encontra luz e trevas. Ou seja, o 360 graus do círculo da Terra, onde só são mais geleiras, montanhas. Há quem diga que existem muitas pedras preciosas, todo tipo de minérios, de pedras valiosíssimas. Acredito que sim. Mas o que Deus fez foi justamente para colocar um limite para o homem. Deus quer que o homem viva na terra onde ele criou, com toda a vegetação, não falta nada. O homem mau que quer reduzir a população, quer controlar a população com as suas ganâncias, né? Querem ganhar muito. Mas a terra ela é enorme o suficiente para abrigar toda a humanidade. Mas Deus colocou, existem extremidades ao qual são limites para o homem não chegar. Mas o homem sempre anseia mais, né? O homem não se farta de mais e mais e mais, seja para cima, seja para o lado. Então, como existem leis, existem limites acima, como também temos aquele exemplo do Nimrod, que estava fazendo uma grande torre para tocar o céu. Por quê? Porque todos os povos antigos, eu vou deixar uma foto aqui do lado, para você ver que todos os povos antigos já tinham um conceito de universo uniforme, ou seja, todos os povos, os hindus, os egípcios, os sumérios, os chineses, os incas e principalmente os hebreus, o povo hebreu, todos os povos tinham um conceito de universo que existia limites em cima e do lado. Existia um céu, cada um representado de acordo com a sua cultura. Os seus símbolos, né, que representam a mesma coisa, se formos trazer a interpretação para nós. Só muda a figura. Pode ver aqui alguns conceitos aqui de povos antigos. Todos eles tinham o conceito de como era a Terra, como vemos hoje. Porque só essa cosmologia que nos ensinaram implantou como verdade nesses últimos séculos seria a verdade. Nada tem a ver um globo giratório com águas curvadas
num espaço disparada no universo a milhares de quilômetros por hora. Isso é um grande absurdo. Mesmo nós que ainda, mesmo aquele que ainda não tinha, como é o meu caso, eu não tinha ainda a compreensão bíblica do verdadeiro mundo, do verdadeiro universo, algumas coisas eu achava difícil de aceitar. Mas agora, depois dessa verdade bíblica, eu fico ainda mais maravilhado com a criação de Deus e ainda mais impressionado, atônito, como é que pode ter acreditado numas ficções, umas fantasias dessa. Quando entendemos a verdade bíblica, meus irmãos, existem limites do lado, limites em cima, existem limites abaixo as regiões baixas onde vai ter o Tártaro, o local dos mortos, as colunas da terra, e por fim a parte mais baixa, o lago de fogo, ao qual Satanás, os seus anjos e todo que praticou a iniquidade serão lançados no último julgamento, no último grande dia. E o último versículo, para encerrarmos, Jó 37, verso 3. Ele solta o seu relâmpago por debaixo de todos os céus e o envia aos confins da terra. Veja, confins da terra. Se você for procurar nos seus adjetivos, né, vai dar fronteira, né, final mesmo. Então, sabemos que o mundo ele é regido por energia em toda parte, em todo lugar. Até eu falando aqui com vocês, está saindo energia. Sempre vemos relâmpagos, trovões, porque o mundo, o sistema do universo, ele é regido por frequência, energia e vibração. Como diria, né, um gênio pouco conhecido ainda, né, Nikola Tesla, o verdadeiro pai da eletricidade, que descobriu, né, os segredos que regem o universo. Então, meus irmãos, relâmpagos, trovões, até os confins da terra. É este o meu estudo da cosmologia bíblica, que você possa estudar, ter essa humildade. Se você for estudar e ler e buscar a compreender esse tema bíblico, que é um tema bíblico, ele está na Bíblia, da mesma forma como você vê outros temas, você vai chegar ao conhecimento e à compreensão que existe um maravilhoso mundo, um sistema fechado, mas um sistema qual é bíblico, que Deus fez tudo perfeito, que nada falta e nada faltará. O homem muda, manipula, pode acontecer algumas coisas, Deus permite alguns tsunamis acontecer, algumas coisas, porque muitas das vezes são juízos de Deus. Existe uma história bíblica que Deus permitiu juízos acontecer, mas Deus é fiel, a terra está muito bem fundada, estacionária, todos os astros acima que se movimentam. Existem limites, seja para o lado, seja para cima, meus irmãos. Então, que Deus te abençoe, fica na paz, até o próximo vídeo. Shalom.